Bom dia, estamos aqui na sexta-feira do Calvário, sexta-feira santa, para junto nós meditarmos um pouco, né, sobre o que aconteceu nessa sexta-feira, última sexta-feira, no dia em que Jesus deu a vida para salvar você, para salvar a mim também. E ontem nós fizemos 2 vídeos na quinta, né, falando sobre a Santa Ceia, a Lava-Pés e a Páscoa. Depois fizemos outro vídeo falando sobre o Jardim do Getsemane. E agora, em continuidade, a gente entra na sexta. O que aconteceu no Jardim do Getsemane foi da noite de quinta para sexta. E agora que nós vamos começar aqui, é na madrugada ali, para começar a sexta-feira, né? E na contagem bíblica já era sexta-feira, porque o pôr do sol da quinta já se tornou sexta-feira. E nós vamos ver o que aconteceu. E na contagem de hoje, normal também, meia-noite, já era de madrugada, já era na sexta também. Vamos fazer, pela graça de Deus, também 2 vídeos. Esse primeiro nós vamos falar sobre o maior erro jurídico da história humana, que foi o julgamento de Jesus, a prisão e o julgamento e a condenação de Jesus. Depois, com a graça de Deus, à tarde, se Deus permitir, a gente faz um sobre a cruz, né? Sobre as palavras que Jesus falou ali na cruz, né? Como Jesus foi tratado ali também. Mas antes disso, meu querido amigo, minha querida amiga, querido irmão, querida irmã, vamos orar a Deus pedindo a iluminação do Espírito Santo para esse momento. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, obrigado porque Tu nos destes mais esse dia para nós vivermos. E nós te agradecemos por isso. E te agradecemos de uma maneira especial, porque Jesus veio a este mundo, se tornou um homem como qualquer um de nós, viveu uma vida justa sem nenhum pecado. E desde ontem, na quinta noite, lá no Getsemane, Jesus tomou sobre ele os meus pecados, os pecados desse irmão, dessa irmã, e os pecados de todo o mundo. Querido Pai, nós agradecemos esse tão grande amor, esse tão grande sacrifício feito por cada um de nós. E hoje vamos meditar na prisão, julgamento de Jesus. Que Teu Santo Bom Espírito trabalhe na minha mente, no meu coração, possa trabalhar na mente e coração também desse amigo, dessa amiga que está ouvindo, para que nós possamos compreender mais uma vez Teu grande amor por nós, e que esse amor nos leve a uma entrega total a Ti, para vivermos todo o restante da nossa vida para honrar e glorificar Teu nome. Fica conosco, concede-nos o Espírito Santo, perdoa nossos pecados, é por Jesus nosso Salvador, que agradecidos te pedimos. Amém. Muito bem, queridos. E eu gostaria de dar uma introdução aqui e depois falar, né? Porque na realidade Jesus teve 2 julgamentos. Um julgamento religioso e outro julgamento jurídico. E tanto o julgamento religioso como o jurídico são os 2 maiores erros da história, tanto religiosa quanto jurídica, que existiu, né? E nós vamos ver o porquê. Mas eu gostaria de começar aqui quando chegaram para prender Jesus. Porque o julgamento de Jesus, a morte de Jesus, foi algo voluntário. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer, não foi algo que ele não tinha como escapar daquilo, muito pelo contrário, né? A hora que ele quisesse, o segundo que ele quisesse, no mesmo instante, ele poderia se livrar de tudo aquilo. E por que não se livrou? De tão grande angústia, de separação do Pai. Por que não se livrou do tratamento tão cruel que ele vai começar a receber a partir de aqui? Por que não? Porque ama você, porque me ama também, e porque queria a tua salvação e a minha salvação. E a única maneira dessa salvação acontecer é que ele sofresse a nossa pena em nosso lugar, para que pudesse justamente nos dar o perdão e nos conceder a vida eterna. Mas eu quero provar para você, através dessa passagem bíblica, que está no Evangelho de João, capítulo 18, que vai mostrar o poder que Jesus tinha, mesmo aqui na terra, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Veja comigo aqui capítulo 18 de João, o verso 1 em diante. Deixa eu ler, depois a gente vai discorrer. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. Então ele estava saindo do Getsemane, que ele ficou ali desde quinta noitinha, passou a madrugada ali em oração ao Pai, não é? E sem ter nenhuma resposta, porque a partir desse momento era sozinho que ele ia nos salvar, porque o Pai aqui tinha a função, não é, de um juiz para condenar o meu e o teu pecado sobre Jesus. Então Jesus não teve o amparo do Pai, não é?
Porque se Jesus fosse amparado ali, eu e você seríamos desamparados para sempre. Mas como Jesus foi desamparado ali, ele mesmo diz, lá na cruz, vamos estudar mais tarde, Deus meu, por que me desamparaste? Houve esse desamparo para que eu e você fôssemos amparados por toda a eternidade. Se Jesus fosse amparado pelo Pai, ou se ele mesmo se amparasse ali, porque ele tinha poder para isso, nós vamos ver agora. Eu e você estaremos perdidos para sempre. Né? Quem sabe nós nem existiríamos, porque até para aqueles que não aceitam Jesus, para os ímpios, o sacrifício de Jesus permite 70, 80, 90 anos de vida, porque essa graça ainda permite. E nesse período de vida que eu e você temos, nós decidimos se vamos aceitar Jesus para ter vida eterna ou se vamos ficar só nessa vidinha aqui e vamos morrer para sempre. Aqui diz a palavra de Deus. Verso 2. Judas, que eu traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas, archotes e armas. Então, veja bem, vieram ali todos os soldados lá do templo, né, judeus, né, e Judas era o comandante deles ali para mostrar para eles quem era Jesus para que eles prendessem. Verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Você vê que interessante? Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E ele também tinha poder para escapar, porque nós vamos ver aqui. Adiantou-se e disse, a quem buscais? Quando eles chegaram, né, Judas na frente ali para saber, porque era noite, né, não dava para ver bem, conhecer um ou outro, e os judeus todos vestidos de túnica, né, normalmente cabelo um pouquinho mais comprido, barba, seria difícil conhecer. Mas Judas falou, eu vou beijar aquele, e aquele que beijar esse aqui é Jesus, prende ele. Mas Jesus se adiantou, Jesus não se escondeu, né, e Jesus disse assim, a quem buscais? Mas quando Jesus disse isso, eles disseram, olha, verso 5, responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traí, estavam também com ele. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Olha aí, todos aqueles soldados, com porretes, com varas, com espadas, não é? Toda aquela multidão ali, né? Chegaram para prender Jesus, e Jesus se adiantou e falou, quem vocês estão buscando? A Jesus Nazareno, sou eu. E quando Jesus disse isso aqui, olha aqui o que diz. Quando, pois, ele disse, sou eu, recuaram e caíram todos por terra. Querido, naquele momento, a divindade de Jesus, por um segundo, apareceu. E quando apareceu, todos eles caíram como mortos por terra. Né? Então, veja bem, Jesus poderia escapar a hora que ele quisesse. Ele só permitir que a divindade aparecesse ali, não é? Mas, imediatamente, Jesus recuou essa divindade dele, né? Esse esplendor da divindade, cegaram todos eles caíram todos por terra, aqueles homens, soldados, fortes, armados, Jesus desarmado ali, né? Só Pedro tinha uma espada ali, mas Jesus vai resolver essa situação, né? E eles caíram todos por terra quando Jesus disse, sou eu, né? Mas aí Jesus recolheu a sua divindade e no verso 7 diz, tornou-lhes, pois, a perguntar a quem buscais? Eles disseram, Jesus, o Nazareno. E aqui, irmãos, daqui por diante, eles prenderam Jesus. Né? Nós já vimos, né? Jesus tentou salvar Judas mesmo ali, dizendo, amigo, a que viesse, né? Aí Judas beija o rosto dele, né? E aí ele diz para Jesus, Judas, com um beijo você trai o Filho de Deus. Mas Judas não arrependeu, não recuou. E depois aí, aquele dinheiro que ele ganhou, né, de 30 moedas de prata, ele devolveu, jogou por causa do remorso, e ele foi e se enforcou. Isso acontece com todos aqueles que rejeitam Jesus Cristo. Aqueles que aceitam Jesus têm uma vida plena, têm uma vida cheia de propósito, têm uma vida de confiança em Deus, mesmo nas dificuldades, nas provações, né? Como disse o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus nos ampara durante toda a nossa jornada. E por fim nos dará a vida eterna. Mas aqueles que trocam Jesus pelas coisas desse mundo, não é? O que acontece? Eles acabam perdendo as coisas desse mundo, perdem a paz interior e, por fim, perderão a vida eterna. Mas, enfim, ali eles prenderam Jesus, amarraram Jesus, né? Jesus até falou no outro evangelho para eles, olha, eu sempre estive com vocês e agora vocês vêm me prender dessa maneira, eu nunca fugi de ninguém, né? Como se ele fosse um criminoso que ia fugir. E a partir dali começaram a massacrar Jesus, né? Levaram ele e agora começa o julgamento religioso. Os judeus mesmo iam julgar Jesus. E aí, aqui começa o grande erro
né, religioso, porque o Sinédrio, aquela comissão, né, eles poderiam só se reunir durante o dia, e eles tinham que permitir testemunhas a favor do acusado e contra o acusado. Mas eles não fizeram nada disso. Primeiro, eles levaram Jesus para Anás. Anás era o sumo sacerdote já aposentado, velho, né? Mas levou ele ali. E o genro dele, Caifás, era o sacerdote na atualidade. Mas enquanto Caifás reuniu o Sinédrio, Jesus foi levado até Anás, né? E depois foi levado ao Sinédrio. E aí o Sinédrio diz a palavra que apresentou muitas testemunhas falsas, falando mentiras com Jesus. Por quê? Porque Jesus só andou fazendo bem. Jesus nunca fez mal para ninguém. Ele curava, ele alimentava, ele confortava, ele perdoava, ele salvava. Que pecado religioso haveria contra Jesus? Jesus me falou, qual de vocês me convence do pecado? Ninguém poderia apontar pecado nenhum em Jesus, né? Mas ali estava sendo julgado ali como um religioso pecador, né? E testemunhas falsas se levantaram e nada acharam contra ele. Até que o sumo sacerdote, Caifás, né, faz uma pergunta para Jesus. Falou, eu conjuro-te diante do Deus vivo, que você nos diga se você é o Filho de Deus ou não é. Isaías diz que Jesus, como ovelha muda, foi levado aos seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca. Realmente, Jesus nunca abriu a boca para se defender, nunca abriu a boca para criticar, nunca abriu a boca para falar, uma farsa esses julgamentos, vocês estão errados, eu nunca fiz nada. Jesus nunca fez isso. Mas quando o sumo sacerdote conjura diante de Deus que ele fale se é o Filho de Deus ou não, Jesus não podia ficar calado, né? Porque se Jesus se calasse, ele tentaria se defender. E Jesus não poderia fazer isso. E aí Jesus disse, tu o disseste. Quando Jesus diz tu o disseste, em outras palavras, Jesus está dizendo, é verdade que você disse. Essa era a verdade, né? Até ali foi só mentira. Jesus, tu o disseste. E Jesus disse mais, e em breve você verá o Filho de Deus vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Então Jesus falou que ele era o Filho de Deus, que veio para salvar, e ele voltaria para buscar aqueles que o aceitassem. Quando Jesus disse isso, o sumo sacerdote fez uma coisa que ele nunca poderia ter feito pela lei religiosa judaica. Ele rasgou as suas vestes, as vestes sacerdotais que eram consideradas santas. Ele rasgou elas, não é? E ele disse, para que nós precisamos de testemunha? Não precisamos de testemunha nenhum, porque ele disse uma grande blasfêmia e ele é réu. E aí cuspiram no rosto de Jesus, deram bofetadas no rosto de Jesus, né? E Jesus disse, olha, se eu falei uma mentira, fala, mas se eu falei a verdade, por que vocês estão fazendo isso? E bateu e espancaram Jesus, né? E prenderam Jesus. Queridos, só que aí o Sinédrio reuniu uma segunda vez. Por quê? Porque era um problema religioso. E os judeus, né, a nação judaica, a religião judaica, vocês sabem, eles eram submissos ao Império Romano. O Império Romano que comandava tudo ali. Não é? E eles sabiam que não podiam condenar Jesus à morte. Né? E o sumo sacerdote tinha dito, é réu de morte. Né? E aí eles se ajeitaram entre eles lá e falaram, vamos levar ao tribunal romano. Só que se levasse lá no tribunal romano para Pilatos, né, e dissesse que era um problema religioso, Pilatos falou, então resolva vocês. Pilatos mesmo disse isso, vai lá, resolvam vocês. Mas disseram, lá nós precisamos levar uma acusação política. E sabe o que eles levaram Jesus a Pilatos? Eles falaram para Pilatos, esse homem aí anda seduzindo os povos a se revoltar contra Roma. Acusou ele de sedição contra o Império Romano. Os judeus que odiavam os romanos, agora diz para os romanos que Jesus está conspirando contra eles. Imagina a incoerência, né? E porque quando eles levaram Jesus para Pilatos, Pilatos examinou Jesus e viu. Pilatos era governador há muito tempo, era um juiz, porque ele que julgava. E ele conhecia quando era um criminoso e quando era uma pessoa inocente. E Jesus não abria sua boca, os seus acusadores falavam, Jesus só em silêncio. E a postura de Jesus mostrou para Pilatos. E Pilatos diz que ele bem sabia que era pura inveja que aqueles sacerdotes, aqueles religiosos tinham entregado Jesus. Né? E ele mesmo disse, eu não acho nesse homem crime algum. Então, irmãos, e aqui nós vemos o maior erro jurídico da história, da jurisdição romana. As leis romanas
muitas vezes elas eram justas também, sabe? E até hoje, se você pegar um julgamento aí no Supremo Tribunal Federal, qualquer coisa, volta e meia julga, olha, o Roma, né, o julgamento romano diz isso, a legislação romana diz isso, né? E para apoiar algum julgamento dele. Mas então o Império Romano, ali por Império Romano, Jesus nunca seria condenado à morte. Mas aí o que eles falaram? Eles falaram para Pilatos, ah, se você solta Jesus, você não é amigo de César, né? Porque ele diz que ele é rei. Aí Pilatos falou, opa, peraí, aí já não é religioso. Aí chamou de Jesus lá e falou para ele, você é rei? Né? Ele falou, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. E aí Jesus disse para ele, mas só que o meu reino não é desse mundo. Quer dizer, eu não estou fazendo revolução contra ninguém. Né? Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus exércitos, que são os anjos celestiais, batalhariam. Mas o meu reino não é daqui. E aí Pilatos ficou mais apavorado ainda. E Pilatos tentou ali libertar Jesus. Primeiro dizendo que ele era inocente. Ele falou, não, não é inocente não. Ele é César e pressionou ele. Se você soltar ele, César vai ficar sabendo que ele queria ser rei e você soltou um que quer ser um concorrente de César, quer roubar o trono de César. Então aí o que acontece? Pilatos tentou ali se livrar dessa situação. Primeiro o que ele falou? Ele ouviu falar que Jesus era da Galileia. E ele sabia que Herodes, que era governador e juiz lá da Galileia, estava em Jerusalém. Porque era Páscoa, lembra que nós já comentamos ontem sobre isso? E a cidade de Jerusalém, na Páscoa, ela aumentava em 5 vezes a sua população. Tinha muita gente de fora para essa comemoração. E Herodes também estava ali. Né? E aí Jesus, sabendo que Herodes estava lá, falou, bom, ele é galileu, então leva ele lá para Herodes, Herodes o julga. E eles levaram, você vê Jesus, né? De Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos, Pilatos agora para Herodes. E Herodes lá zomba de Jesus também, né? Escarnece dele e manda de novo a Pilatos. Volta a Pilatos para ser julgado de novo. Pensa vocês, né? Na quinta-feira, depois da Santa Ceia, você vê quanto que Jesus lutou, quanto que Jesus chorou ali, quanto Jesus suou gotas de sangue, né? Por causa do afastamento do Pai, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus sempre foi um com o Pai porque ele nunca pecou, mas ao receber a culpa do meu e do teu pecado, meu amigo, minha amiga, ao receber os nossos pecados, Deus ocultou dele a sua face. E agora Jesus estava sozinho ali, enfrentando o plano da nossa salvação. Né? Deus como juiz para punir os pecados nossos sobre Jesus. Queridos, e quando Jesus volta para Pilatos, né? Para ser julgado novamente, né? Pilatos tem um sonho. Pilatos tem um plano, né? Ele diz assim, olha, eu não achei ele crime nenhum, mas vou mandar açoitar ele. Vou mandar açoitar e vocês levam embora. Eu não vou condenar ele à morte, não. Só que ao fazer isso, há um grande erro jurídico. Como que você manda açoitar uma pessoa que é inocente? Ele mesmo falou que é inocente. Agora manda açoitar um inocente? Olha o erro jurídico aí. E aí, ainda mais o seguinte, porque a crueldade dos romanos, quando açoitavam aqueles que eram condenados aos açoites ali, eles eram cruéis, né? A arma que eles batiam no condenado, ela era feita de couros cru, vários couros cru que aqueles soldados pegavam, na ponta colocavam pedaços de ossos, né? Pedaços de pregos também na ponta, e aí batiam nas costas, né? 39 chibatadas, e ele tomou mais 39, né? E aquilo lá rasgava a carne, né? E muitos condenados morriam ao ser feito isso, né? Então, há o grande erro jurídico que Pilatos fez, mas Jesus foi assaltado tão cruelmente, né? E depois trouxeram para Pilatos novamente. Né? E Pilatos falou, eis aí vosso rei, toma ele. Ele falou, não, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí Pilatos entra para dentro e aí a gente vê algo acontecer maravilhoso, algo maravilhoso acontecer. A mulher desse Pilato, ela tem um sonho à noite, e nesse sonho ela foi instruída para que o seu marido não entrasse na condenação desse justo. E ela manda alguém ir avisar Pilatos. Pilatos, não entra na condenação desse justo, porque eu muito sofri por causa dele de noite, num sonho. E ao Pilatos ouvir aquilo ali, falou, pronto. Ele já achava ele inocente.
Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Agora a mulher dele tem um sonho que não é para entrar na condenação desse homem que é justo. Pilatos estremeceu. O que eu vou fazer? Aí Pilatos pensa, fala, eu vou fazer algo. Porque se ele manda soltar Jesus, César podia até condenar ele, porque ele deixou solto um que fazia sedição, se bem que Jesus nunca fez. Jesus curou judeus e curou romanos também, né? Jesus curava a todos, não fazia acepção de pessoas. Né? Jesus falou que é lícito pagar tributo a César. Né? Tem que dar a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Ele era a favor do... Não era que era a favor, porque era um absurdo os impostos. Né? Mas se essa era a lei, Jesus era um cumpridor da lei. Né? Tanto que falou para Pedro, olha Pedro, você vai lá, pesca, e você vai achar uma moeda, né? E você dá como o imposto. Jesus pagou impostos. Então, era um absurdo tudo isso. Né? E ainda mais que isso, ele agora vê Jesus como uma pessoa, não era uma pessoa humana. Né? E ele fica, até que vem, né, Satanás, lógico. Né? Se bem que se Jesus não morresse assim, ele morreria de outro jeito. Mas ali a tentativa de salvar Pilatos. Né? Não precisava ser ele, assim como não precisava ser Judas também ter traído, e Jesus até o último momento tentou salvar Judas. Né? E Pilatos fala assim, traz aquele criminoso, porque nessa época da Páscoa tinha-se um costume, né? Hoje ainda tem no Brasil, né, de dar salvo-conduto, né, para preso, né? O presidente pode assinar ali, né? Naquele tempo também tinha. Né? O governador poderia soltar um preso por ocasião da Páscoa. E ele manda trazer Barrabás, que era um sedutor, que era um criminoso, né? Traz ele aqui, que aí entre esses dois é evidente, né? Pilatos pensava, eles vão soltar Jesus, né? Jesus só curou eles, Jesus alimentou eles, Jesus só fez bem. Agora esse homem aqui só fez coisas erradas na vida, eles vão mandar soltar Jesus. E aí eles colocou Jesus e Barrabás ali. Né? E aí eles falaram, olha aí aqui, olha, eu vou soltar um preso. Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E aí você sabe da história, né? Aí eles gritaram, a multidão, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Olha que absurdo, né? Sabe, irmão, às vezes a gente critica muito eles lá, mas nessa vida, muitas vezes, eu e você escolhemos esse mundo e desprezamos Jesus, né? Como que está a tua vida com Jesus? Eu devo fazer uma reflexão, como está a minha vida com Jesus? Eu procuro servir a Jesus conforme a vontade dele, ou eu sirvo conforme a minha conveniência, e quando tem algo importante no mundo e algo para Jesus, fala, deixa Jesus para lá, vamos para cá. Né? Você, por exemplo, você estuda mais a Bíblia ou assiste mais TV? Não estou falando que é pecado assistir televisão, mas às vezes você passa 1, 2 horas numa novela, às vezes você passa 1, 2, 3 horas num filme, mas para ir numa igreja, assistir um culto, um louvor a Deus, não dá, não tem tempo, não posso ir. Né? É a mesma coisa, está rejeitando Jesus e está elegendo o mundo, que simbolizava Barrabás. Sabe? A gente tem que fazer uma reflexão. E nesses dias é muito importante a gente fazer essa reflexão para que a gente mude de vida. Porque a vida ao lado de Jesus, a vida ao fazer a vontade de Jesus nos traz a verdadeira felicidade, a paz e todas as bênçãos que Deus quer nos dar. E quando nós somos seduzidos pelas coisas do mundo, a nossa vida é cheia de problemas, cheia de dificuldade, de encrenca, não temos paz na família, não temos paz com os vizinhos, não temos, sabe? Então, são seduções que o inimigo usa, né? Que isso não venha atrapalhar você, nem a mim também, no nosso serviço ao Senhor. Tem uma folha aqui, né, que está querendo entrar no meu lugar aqui, é lá dos mamãozinhos, né? Obra do Criador. Queridos, nós vamos lá. Vamos concluir esse vídeo para que à tarde, se Deus permitir, a gente vá ali na crucifixão de Jesus. Queridos, então é Barrabás ao ouvir aquilo ali, né? Puxa vida. E eles diziam, se você solta Jesus, você não é amigo de César. Crucifica-o, crucifica. Barrabás pensou no emprego dele que ele tinha, governador do Império Romano, as mordomias que ele tinha. Ele falou, eu sei que ele é inocente, eu sei que talvez ele seja até filho de Deus mesmo, mas e o meu emprego? E as coisas que eu tenho? Vou perder tudo, né? Aí Barrabás tentou uma outra coisa, que aos olhos dele poderia ser correto, mas não aos olhos de Deus, não é verdade? E ele mandou vir água e lavou as suas mãos. Falou, olha, eu estou inocente do sangue desse justo. Mas estava nada, ele que era autoridade, ele que teria. Sabe, irmãos? Servir Jesus não existe em cima do muro. E Barrabás ficou em cima, e Pilatos ficou em cima do muro. Sabe o que é ficar em cima do muro? Tem uma história que eu acho que você já viu, que é o seguinte.
tinha um homem, uma mulher que estava em cima do muro, pode representar eu, você, meu irmão, você, minha irmã, em cima do muro, né? De um lado, o anjo de Deus, né, dizendo, olha, vem para cá, vem para o lado de Deus. E do outro lado, o inimigo, Satanás, dizendo, ficando quieto. Satanás e seus anjos quietinhos do outro lado. E do lado de Deus, os anjos, olha, vem para cá, vem para o lado de Deus. E aquele que estava em cima do muro, talvez Pilatos ficou, né? Pilatos pegou e falou assim, vou lavar a mão. Aí eu não sou culpado de Jesus ser morto, e aí eu fico bem com Pilatos. Quando eu e você ficamos em cima do muro, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas não estudo a Bíblia, não frequento uma igreja, não digo abertamente, não trabalho para a obra de Jesus. Quando eu não faço isso, irmão, eu estou em cima do muro. E essa pessoa estava em cima do muro. E os anjos de Deus pedindo, os servos de Deus pedindo para ele vir para o lado de Deus. E Satanás e seus anjos bem quietos, não falava nada. Aí essa pessoa falou, mas o que é isso que está acontecendo? Aí falou para Satanás, perguntou para os anjos maus de Satanás, escuta, por que Deus, os anjos quer que eu vou e você não quer que eu vou aí para o teu lado? Sabe por que Satanás respondeu? Respondeu assim, meu amigo, quem está em cima do muro já é meu. Olha aí, preste atenção nisso. E Jesus falou isso, não falou? Jesus falou, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, apenas falar o nome de Jesus, apenas falar que crê, mas não viver uma vida de comunhão com Ele, de adoração a Ele, com a sua igreja, de serviços para Ele. Quando a gente não faz isso, a gente está em cima do muro. A gente não está contra Jesus, mas também não está a favor. A gente é a mesma coisa, sabe? E então, queridos, que Deus nos abençoe, né? Que toda essa mensagem, todo esse sacrifício de Jesus possa despertar em nós o amor a Ele. Ele fez tudo por nós, deu a sua vida, verteu o seu sangue. O que custa você dedicar um tempo todos os dias estudando sua palavra? O que custa você 1, 2 ou 3 vezes a semana ir na igreja? O que custa você ajudar os semelhantes, os pobres, necessitados, visitar os doentes, né? Isso tudo são obras de Jesus e que demonstra que eu não estou em cima do muro, que eu estou ao lado de Jesus. Barrabás ficou em cima do muro e se perdeu. Por quê? Porque em cima do muro nós já estamos contra Jesus. Tá certo, meu irmão? Mas esses foram os sofrimentos que Jesus suportou ali, né? Imaginem, a última refeição que ele comeu foi na quinta-feira lá na Santa Ceia. Depois não comeu mais nada, não bebeu mais água, e ali só julgado, só explorado, só, né? E à tardinha nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que aconteceu lá na cruz do Calvário, tá bom? Vamos fazer mais uma oração? Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Jesus, querido Pai, Espírito Santo, estamos aqui meditando no julgamento de Jesus, maior erro da história religiosa e da história jurídica, condenar um completamente inocente, né, que só fez o bem, que só salvou as pessoas e agora condenado à morte e morte de cruz. Cuspido, esbofeteado, os romanos também, né, os açoitaram, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. E tudo isso, Senhor Jesus, o Senhor sofreu por amor a mim, por amor a esse irmão, essa irmã, a esse amigo e essa amiga. Ó, querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos em cima do muro. Ajude-nos, Senhor, a meditarmos na Tua palavra todos os dias, a ter uma comunhão profunda contigo, Pai. Por favor, Senhor, abençoe esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã. Me abençoa também, para que nada me possa separar desse amor maravilhoso de Jesus. Que possa entregar a Ele e servi-lo de acordo com a sua vontade, Senhor. Fica conosco, abençoa-nos para a tarde, temos a oportunidade novamente de estudar a Tua palavra. É que agradecido eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. 28 minutos, quase 30 minutos, né? Então, querido, querida, até mais à tarde e com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, né? Que Deus te abençoe. Amém.